Resolução do exercício número 22 da lista de dilatação e contração térmica de sólidos. Aqui a gente vai estar resolvendo um exercício que envolve dilatação superficial de um sólido. A dilatação superficial ela vai levar em consideração aí a dilatação sofrida por uma determinada superfície. Que acontece, por exemplo, quando você tem uma dilatação superficial de uma chapa de metal, por exemplo. Então, para a gente poder calcular essa dilatação superficial, a gente utiliza da seguinte forma. A nossa dilatação aqui nós usamos A para representar uma dilatação diária, ela vai ser igual ao produto da área inicial, vezes um coeficiente de dilatação superficial beta, vezes a variação de temperatura, que aqui a gente pode usar tanto essa nomenclatura aqui, como a gente pode usar também delta θ. Alguns livros usam delta θ para representar. Aí fica ao critério que você achar melhor para usar. A questão número 2 ela diz o seguinte: um disco de latão de 50 cm² de área é perfurado, ficando com um furo circular de 10 cm² na posição indicada na figura dada. O coeficiente de dilatação linear do latão é de 2,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e essas áreas foram medidas à temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Se o disco for colocado num forno e a temperatura elevada para 120 graus Celsius, a área do furo diminuirá ou aumentará. Qual será a área final? Aí nessa questão tem duas coisas que são interessantes a gente reparar. A primeira é que ele deu para a gente um coeficiente de dilatação linear e não um coeficiente de dilatação superficial. E também que nós temos aí um furo na superfície na qual a gente vai estar calculando a dilatação. As duas informações são bem importantes e a gente trata elas da seguinte maneira. Existe uma relação aqui na qual o nosso coeficiente de dilatação superficial, beta, ele é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa. E quanto à maneira como a chapa vai se dilatar com o furo, é o seguinte: quando você tem uma chapa inteira, ela se dilata de maneira conjunta, né? Toda a chapa se dilata junto. Já quando você tem uma perfuração aqui nessa chapa, esse buraco também, essa perfuração, ele vai dilatar junto com a chapa. Então, tendo essas informações, a gente já pode começar a fazer as contas. Primeira conta que é interessante a gente fazer, então, seria a nossa dilatação superficial para a gente saber se essa chapa está dilatando ou se ela está contraindo. Se ela estiver dilatando, então nós já vamos poder responder o primeiro questionamento aí da questão, que é que o buraco está se dilatando também, que a perfuração está se dilatando. Se ela estiver se contraindo, então nós vamos ter que a perfuração também está se contraindo. Então vamos lá, como que a gente calcula essa dilatação superficial aqui? A dilatação superficial ela vai ser o produto da área inicial vezes coeficiente de dilatação, no nosso caso aqui superficial, vezes a variação de temperatura. Então eu vou só reescrever aqui para a gente trabalhar num lugar mais... Agora a gente vai jogar as informações aqui que a gente tem. A gente não sabe o quanto essa chapa dilatou, então a gente repete ela. A área inicial que a gente tinha da chapa por inteira era 40. Deixa eu ver bem aqui na questão. 50 centímetros quadrados. Então, 50 centímetros quadrados era a área que nós tínhamos. O coeficiente de dilatação superficial a gente sabe que, na verdade, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E a variação de temperatura, nós tínhamos inicialmente uma temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos calcular separado aqui. Inicialmente a gente tinha uma temperatura de 20 graus Celsius, que posteriormente foi aquecida para 100 graus Celsius, 120 graus Celsius. Então, se a gente calcular a diferença entre os dois, no caso, a variação de temperatura aqui, a gente vai ter a temperatura final menos a temperatura inicial. Deixa eu o Czinho aqui, que eu esqueci. Então, nossa variação de temperatura aqui é igual a 100 graus Celsius. Então, a gente já tem essa variação de temperatura aqui.
Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai transformar esse coeficiente de dilatação linear aqui, a gente tem o valor dele, né? Que ele vale 2,0 vezes 10 a menos 5, multiplicado por 2, a gente tem 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius, porque a gente multiplicou duas vezes o coeficiente de dilatação linear, que era 2,0 vezes 10 a menos 5, esqueci o vírgula zero aqui, vezes a variação de temperatura, que são 100 graus Celsius. Resolvendo essa continha aqui, né, calculando isso aqui, a gente vai encontrar que nossa dilatação superficial é igual a 0,2. Então, com isso aqui, a gente sabe que essa superfície está se dilatando. Então, a gente já pode responder lá o primeiro questionamento da nossa atividade, que era o quê? A área do furo diminuirá ou aumentará? Como a gente já viu aí pelo conteúdo que vocês estão vendo no decorrer do semestre, que quando você tem uma chapa que está se dilatando, ela se dilata por inteiro, e se ela é retirada um pedaço dela, ou seja, é feito um furo nela, esse pedaço ele também vai se dilatar. O furo que você fez, ele vai se dilatar também. Então, nós temos aí que ambos estão se dilatando. E para a gente calcular a área final aí do que se dilatou, basta a gente fazer o cálculo da dilatação superficial, só que agora para a nossa outra área, né, que aqui a gente vai chamar de área 2. Vamos chamar de área 2. Área O2, para ficar melhor. É a área inicial 2, que seria a área do furo. Então vamos lá. Então aqui, a nossa dilatação superficial, vamos chamar de 2 também, para diferenciar do outro, que seria a do furo. Ele vai ser a área do furo vezes o nosso coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Isso aqui vai ser igual. Qual que era a área que o probleminha dá pra gente? Ele vai dar uma área de 10,0 centímetros quadrados, vezes, a gente já calculou esse coeficiente aqui, então nós vamos usar ele, que a gente sabe que isso aqui é igual a 2 vezes o alfa, né, que seria o coeficiente de dilatação linear, que o problema ele não deu pra gente coeficiente de dilatação superficial, ele deu o coeficiente de dilatação linear. Então a gente vai calcular e a gente encontrou lá que ele é igual a 4,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, vezes a dilatação ou a variação de temperatura, que são 100 graus Celsius. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que a nossa dilatação superficial ela é igual a 0,04. Ah tá, eu estava esquecendo de colocar a unidade de medidas em ambos aqui. Então aqui nós temos centímetros quadrados. E na outra questão, deixa eu ver onde ela está. E aqui nós temos também centímetros quadrados. Tá, a questão perguntou para a gente qual vai ser a área final desse furo. Então, a área final do furo. A área final a gente pode calcular ela como sendo a área inicial do furo mais o quanto ela se dilatou, que foi o que a gente calculou agora. Seria a dilatação superficial 2. Então, nós vamos ter que a nossa área final ela vai ser igual a 0,04 centímetros quadrados mais 10,0 centímetros quadrados. Fazendo a sominha disso aí, nós temos que a área final é igual a 10,04 centímetros quadrados. Então, essa seria a área do furo após a chapa ter sido aquecida até 120 graus Celsius.